Então aqui é uma palavra maravilhosa, é uma palavra poderosa que vai falar nessa noite de uma mulher muito sábia, uma menina chamada Esté, que outrora o seu nome era Radasa. Ela era judia, né? E ela estava em uma terra estrangeira, ela estava em um lugar, aleluia, que ela não pretendia estar. Ela estava numa terra que ela jamais imaginou, jamais sonhou, até porque ela foi diante de uma situação, né? A partir do momento como a rainha recusou ao pedido do rei Artaxerxes, e então ele mandou providenciar outra mulher que substituísse. Sabe por quê? Porque ela não queria conceder o desejo do coração do marido. Ela não queria. E quando ela não quis isso, o que aconteceu? Ela abriu a porta para que outra tomasse o lugar dela como rainha. Ela acaba perdendo o reinado. E Deus olhou para Esté. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele quer mudar o status de uma cidade, quando Deus Ele quer mudar uma história de uma nação, quando Ele quer que o nome dEle seja glorificado, não importa quem está na mais alta hierarquia, não importa quem está no maior status. Quando Deus Ele quer mudar a história de um povo, de uma nação, quando Ele tem um propósito, Ele abate o grande, levanta o pequeno, porque Ele levantou essa menina, porque antes ela era uma moça virgem, e ela foi preparada para casar com um rei estrangeiro, sem nem mesmo ele saber. E a Bíblia diz que Deus, nesse momento, dá instrução para Esté, a sabedoria de Esté. Ela se preparou, ela jejuou, e ela foi diante do rei para poder fazer um pedido. Por quê? Porque o mal estava crescendo no meio do povo, ia ter um massacre no meio do povo judeu, e Deus, como tinha promessa com esse povo, então Deus Ele levantou Esté, uma mulher, para poder abater o inimigo, para ser usada com sabedoria. Porque hoje as pessoas só acham que para você ser uma mulher de Deus, para você ser uma pessoa com propósito de Deus, você tem que ser uma pessoa religiosa, você tem que ser uma pessoa diferenciada em outros sentidos, mas não pode ser usada na sabedoria. As pessoas elas acham que o mover de Deus é somente falar em línguas, somente rodar, ter aquele movimento, mas estão esquecendo que o mover de Deus é na sabedoria, é na palavra, é no conhecimento, porque a Bíblia diz sobre isso lá em Coríntios, que o Espírito ele opera de várias maneiras, com o dom do conhecimento, o dom da palavra, o dom da sabedoria, o dom da ciência, falar em línguas estranhas. E então Deus ele opera de uma maneira diferente. E aqui Deus vai usar uma mulher. Ele poderia usar um homem, mas Ele usou quem? Uma mulher. Ele usou uma mulher para mostrar que quando Deus ele quer fazer, Ele faz. E ela foi ter com ele para poder delatar a situação que estava acontecendo, porque Amã estava com orgulho lá em cima, ele estava se achando, ele queria ser adorado, entendeu? Ele queria que Mardoqueu se abaixasse diante dele, mas Mardoqueu não abaixava a cabeça. Sabe por quê? Porque Mardoqueu, mesmo que a adversidade que ele estava enfrentando, entendeu? Ele entendia que Deus estava acima do seu problema, estava desabando, o reino estava destruído, todos estavam sendo cativos, estava tudo destruído. Aí você analisa hoje, tem pessoas que olham para sua casa, olham para sua vida, vê tudo balançado e acha que você está destruído, mas na verdade Deus está trabalhando no lugar na sua casa. E as pessoas acham que você está desviado, e as pessoas acham que você não é mais crente, que você não serve a Deus, porque Deus balançou a figueira, porque Deus balançou a estrutura. Ei, o papai é que organiza tudo, e se ele muda um cômodo, e se ele muda um móvel do cômodo, se ele muda uma pessoa da tua vida, se ele muda o ambiente do teu trabalho, é porque ele tem poder, ele sabe o que é melhor para você, ele sabe o que pode te prejudicar, ele sabe o que pode te destruir, ele sabe o que pode te matar. Então você não perde, você recebe um livramento. Você está entendendo a dimensão dessa palavra? Até quem fala mal de você serve de instrumento de Deus para você olhar e olhar para frente e ver o que você precisa melhorar.
Não você tomar a crítica como algo pessoal. Ah, fulano falou de mim. Ah, fulano me odeia. Ah, fulano não me vê como um crente. Querido, você não precisa que as pessoas vejam você como você quer que elas vejam. Você precisa entender que você precisa ser visto como um espelho que reflete a palavra do Senhor, que reflete o amor, que reflete a sua perseverança. E se te criticam, é porque o inimigo, é como hoje Deus estava falando para mim, o Senhor falou assim: filho, as trevas, ela não se contenta com a luz, ela quer tomar o lugar da luz, mas as trevas, ela se esquece que ela é escura e eu sou a luz. Então você vai deparar com situações que vai tentar apagar o brilho do Senhor na sua vida. E por esse motivo, você tem que ter sabedoria e pedir a Deus, porque Deus disse: se você pedir sabedoria a Deus, Ele vai te dar. Ele vai te dar, porque Deus, Ele é isso. O problema é que nós estamos acostumados a levar tudo para o pessoal. A obra de Deus nós leva para o pessoal às vezes. Tem pessoas que levam para o lado pessoal. Ah, porque fulano mandou eu fazer isso. Ah, porque eu tenho que fazer isso. Ah, porque eu não vou. Ah, porque isso. Porque a gente leva para o pessoal. E nós não estamos fazendo a obra de Deus pessoalmente. Nós estamos fazendo a obra de Deus para o Senhor. Jesus, quando andou na terra, Ele não questionava: Pai, não é melhor Mateus fazer? Não é melhor João ir? Não é melhor Pedro ir? Não, Ele sabia o que Ele tinha que fazer. Ele ia. Era pesado, era. A cruz doía nas suas costas, doía. Mas Ele entendia que tinha um propósito e que Ele veio para servir ao Senhor. Então Jesus não levava para o lado pessoal, até porque Ele foi colocado para servir o Senhor naquele momento, porque Ele entendia que amanhã e depois os apóstolos iam ter que fazer o que era para os apóstolos fazer. Então você não pode negligenciar o seu chamado. Você não pode simplesmente calar a sua boca porque você quer. Uma coisa é você calar a sua boca em sabedoria. Outra coisa é você se turbar, você fechar. Como diz aquela palavra: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Jesus está dizendo para você: não turbe o coração. Não se fecha para o Espírito Santo. Não se fecha para a palavra. Não se fecha para o que Deus quer para ti. Não se fecha para os projetos que Ele preparou. O tempo é só um espaço para que você alcance. O tempo é um trampolim para que você alcance a vitória, para que você seja uma pessoa dotada, inteligente, amadurecida, instrumento, ferramenta, bomba atômica de Deus nessa terra, para combater as hostes espirituais. É uma palavra forte, porque ela nos ensina. Ela ensina a verdade. Porque as pessoas hoje estão acostumadas. Ah, se não tem um manto, se não tem, sabe, aquilo que ela quer que tenha, não é Deus. Deus não habita mais na palavra para muitas pessoas. Ah, a palavra enfada, não enfada, a palavra liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos te libertará. É a verdade que vai te esclarecer as tuas dúvidas. É a verdade que vai te mostrar o caminho. É a verdade que é a palavra que vai te direcionar como você deve agir, como você deve se portar, como você deve dobrar o seu joelho diante da luta. Sabe, quando tudo vai mal, até os amigos se afastam. Quando tudo vai mal, não tem ninguém a não ser a palavra, ou pessoas que Deus levanta para trazer uma palavra.